Pedro tinha 26 anos e uma determinação incomum. Enquanto todos ao seu redor já tinham se casado e começado suas famílias, ele decidiu esperar. Cada reunião de família era um desafio, críticas e perguntas sobre por que ele ainda não havia casado ou tido filhos. As palavras duras e os comentários feitos pelas costas o entristeciam profundamente, mas Pedro mantinha sua decisão. Ele sabia que queria construir uma vida sólida antes de dar esse grande passo, mesmo que isso significasse enfrentar as línguas afiadas de parentes que não entendiam suas escolhas. Enquanto os outros que se apressaram em casar e ter filhos enfrentavam dificuldades por falta de planejamento, Pedro seguia firme, determinado a fazer as coisas no tempo certo. E essa paciência, um dia, traria uma reviravolta que calaria todas as vozes que um dia duvidaram dele. Pedro, um jovem de 26 anos, sempre foi conhecido por ser uma pessoa calma e ponderada. Enquanto seus primos e amigos se casavam jovens com 18, 20 anos, e já tinham seus filhos, Pedro escolheu esperar. Ele sabia que ainda não estava pronto para dar esse passo. Ele queria estabilidade antes de começar uma família, algo que, na sua opinião, era essencial. Porém, a cada reunião de família, Pedro era bombardeado com perguntas e comentários sarcásticos. Pedro, por que ainda não casou? Já está na hora, não acha? Você está ficando para trás. Todos já têm filhos. Essas palavras ecoavam constantemente, e mesmo que Pedro não demonstrasse, elas o entristeciam profundamente. O que era ainda pior eram os comentários que ele ouvia quando achavam que ele não estava por perto. Parentes falavam pelas costas, questionando suas escolhas, insinuando que havia algo errado com ele. Essas línguas afiadas causavam dor em Pedro, e ele, muitas vezes, se sentia sozinho e desanimado. Mas apesar da tristeza, ele se mantinha firme em sua determinação. Pedro sabia que estava tomando a decisão certa para sua vida, e mesmo diante das críticas, ele seguia em frente, sem deixar que as opiniões alheias o abalassem. Enquanto isso, os parentes que tanto criticavam enfrentavam suas próprias batalhas. Aqueles que casaram e tiveram filhos ainda jovens começaram a perceber as dificuldades que surgem quando não se planeja adequadamente. Muitos passavam por apertos financeiros, lutando para sustentar suas famílias numerosas. As contas se acumulavam, e o estresse de não conseguir dar uma vida confortável aos filhos aumentava a cada dia. Esses mesmos parentes que antes riam e criticavam Pedro, agora enfrentavam as consequências de suas escolhas impensadas. Pedro, por outro lado, continuava a se dedicar ao seu trabalho, economizando cada centavo, investindo em seu crescimento pessoal e profissional. Aos poucos, começou a ver os frutos de sua paciência. Certo dia, Pedro recebeu uma promoção inesperada. Seu chefe, que sempre reconheceu sua dedicação e honestidade, decidiu dar-lhe uma chance de liderar um projeto importante na empresa. Com essa nova responsabilidade, veio um aumento significativo em seu salário. Pedro, então, começou a sentir que o momento que tanto esperava estava se aproximando. Paralelamente, Pedro conheceu Gabi, uma jovem com valores e princípios muito semelhantes aos seus. Eles começaram a namorar, e Gabi admirava Pedro justamente por sua paciência e determinação. Ela também acreditava que uma família deveria ser construída sobre uma base sólida. Os parentes de Pedro continuaram a questioná-lo, mas agora, Pedro estava ainda mais seguro de suas escolhas. Mesmo assim, as palavras duras ainda ecoavam em sua mente, lembrando-o de que muitos duvidavam dele. Mas agora, ao lado de Gabi, ele sentia que finalmente estava no caminho certo. Alguns anos depois, quando sentiu que estava finalmente estável, Pedro e Gabi decidiram se casar. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor e significado. Depois do casamento, o casal comprou uma casa e em pouco tempo, Gabi ficou grávida. Quando o filho de Pedro nasceu, ele se sentiu realizado, sabendo que esperou o momento certo. O jovem casal decidiu fazer uma pequena reunião familiar para apresentar o bebê. Naquele dia, com Gabi ao seu lado e o filho nos braços, Pedro se sentiu no auge da felicidade. Enquanto mostrava o filho para todos, Pedro percebeu que as críticas e dúvidas finalmente silenciaram. Aqueles que antes o criticavam agora o admiravam em silêncio, reconhecendo que enquanto enfrentavam dificuldades por suas decisões apressadas, Pedro havia feito tudo no tempo certo, do jeito certo. O sucesso e a felicidade de Pedro e Gabi eram inegáveis. As mesmas pessoas que tanto questionaram suas escolhas agora estavam diante de uma verdade inquestionável. Pedro havia feito tudo no tempo certo, do jeito certo. Moral da história: a pressa é inimiga da perfeição.
Pedro mostrou que, com paciência e determinação, é possível construir uma vida sólida e segura. Não se deve ceder à pressão da sociedade ou da família. Cada pessoa tem seu próprio tempo, e respeitá-lo pode trazer frutos muito mais doces. Às vezes, o melhor caminho é seguir o coração e esperar o momento certo, mesmo que as críticas tentem nos desviar.